Amém? Nós vamos então continuar com a nossa comunhão e nós vamos falar de Filipenses. Tem uma razão para isso. Vocês vão compreender ao longo da mensagem. Eu estava buscando o Senhor ontem à noite. O Senhor disse assim: é Filipenses. Amém? Amém. E a comunhão dos irmãos aqui, dos casais, só confirmou esse sentimento. Tá bem? Bom, ontem à noite nós vimos que Deus pode fazer infinitamente mais. Mas para que Ele possa fazer infinitamente mais, Ele precisa de pessoas, de casais, que tenham a causa que é a causa dele. Que por essa causa se tornem prisioneiros do Senhor. Em outras palavras, se tornem pessoas governadas por uma visão. E também, por essa causa, se ponham de joelhos diante do Pai. Deus pode fazer infinitamente mais. Mas Ele precisa da oração. Questão de pedir e pensar. E também, como nós vimos, é de acordo com o seu poder que opera em nós. Se nós deixamos ou não Ele operar. Porque quando nós temos a causa e deixamos Ele operar, o resultado é que surge a glória, que é a expressão dele em nosso meio, na nossa família. E essa glória volta para Deus. Então, Ele faz infinitamente mais. E todo o resultado volta para Ele. Isso é algo tremendo. E Filipenses, então, continuando nessa linha da família vencedora, no capítulo 1, versículo 6, diz o seguinte: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Esse Deus que pode fazer infinitamente mais, Ele tem uma obra, porque Ele tem um plano. E aqui esse versículo diz, Paulo diz: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra, vamos prestar atenção a essa palavra, começou a boa obra. Então, a primeira pergunta que nós temos que fazer é o seguinte: Ele já começou a boa obra em nossa família? Amém. Eu acho que todos nós temos a visão e a certeza de que começou. Amém. Não é? Agora, tem que completar. Isso é importante. Então Paulo diz: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Significa, até aquele dia é o prazo para completar. E nós temos que permitir que Ele faça então, porque Ele quer completar. Esse é o versículo que mostra que Ele quer completar. Agora, se vai ou não vai completar, depende da nossa cooperação. E Filipenses, né, nós havíamos visto, dentre os livros que compõem esse coração da revelação divina, Filipenses nos mostra não somente a meta, mas a direção, o caminho que nós devemos tomar. E existem algumas palavras ligadas ao Evangelho no livro de Filipenses que devem realmente chamar nossa atenção. No versículo 5 fala vossa cooperação no Evangelho. Então, aqui fala de cooperação do Evangelho. No versículo 7 fala da defesa
e confirmação do Evangelho. E no versículo 12 fala de progresso do Evangelho. Então preste atenção, amados irmãos, para o que Deus quer fazer em nossas vidas e quer fazer em nossa família. Deus pode fazer infinitamente mais. Isso nós vimos ontem. E aqui, hoje, nós estamos vendo de que aquele que começou a boa obra em nós quer concluí-la, certo? E Ele vai concluir. A questão, se nós damos ou não a chance para Ele concluir. Se nós temos a revelação, se nós sabemos o que Deus quer, e se nós permitimos que Ele opere, vai surgir no nosso viver a cooperação no Evangelho. Essa questão de cooperação do Evangelho tem dois lados que nós precisamos atentar. Cooperação significa que estamos operando juntos, tá certo? Primeiro, é o que o Evangelho faz em nós. Segundo, o que nós fazemos para o Evangelho. A cooperação do Evangelho, se nós olharmos sobre esses dois lados, isso vai nos ajudar muito. Por quê? Porque muitas vezes nossa visão da cooperação do Evangelho é de um lado. De uma maneira assim prática, o que acontece é o seguinte: nós queremos que a palavra coopere com a gente. Quando nós estamos olhando só as coisas da nossa maneira, a gente quer que a palavra coopere com a gente. Mas, claro, a palavra vai cooperar com a gente. Mas o que é importante é também que nós cooperemos com a palavra. Amém. Os irmãos compreendem o que eu quero dizer? Não é só pegar a palavra para confirmar ou cooperar para o que eu quero, mas eu cooperar com o que a palavra quer. Isso é algo de grande importância. Essa cooperação no Evangelho é muito, muito importante. Significa, a minha família coopera com o Evangelho. Significa, quando o Evangelho vai operar algo, minha família está junto com o Evangelho operando. Tá certo? E é claro que esse Evangelho opera em nós. E aí, essa cooperação são de dois lados. Os irmãos estão compreendendo? Isso é algo muito importante. Nós não podemos ser pessoas que simplesmente pensem que a palavra é para o meu bem, é para cooperar com o meu plano, para as minhas metas. Não, é muito mais nós cooperarmos com a meta e o plano da palavra de Deus. Esse ponto é um ponto extremamente prático e de grande importância. Eu gostaria também de ler com os irmãos Isaías 55, versículos 10 e 11, que fala sobre essa operação da palavra. Diz o seguinte: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Então, o Evangelho, que é a palavra de Deus, nós podemos ver, Deus não quer que essa palavra volte vazia, não é? Não volte vazia. Então, esse Evangelho, na hora que sai,
tem uma função: fazer o que Deus apraz a Deus e prosperar naquilo que o Senhor designou. Então, toda vez que Deus fala, é para produzir algo, é algo dentro do plano dele. E o que Deus fala é o Evangelho. E você sabe, então, olha só que coisa maravilhosa: cooperar com o Evangelho. Cooperar para que a palavra não volte vazia ao Senhor. Saiu da boca do Senhor, não vai voltar vazia, mas vai fazer aquilo para que Deus a designou. Então, voltando agora para Filipenses, nós podemos ver a questão de cooperação. Não é somente cooperação, fala também de defesa. O nosso viver defende a palavra. O nosso viver mostra que a palavra é viva e real. Amém. Que a palavra é poderosa. Amém. Essa é a melhor maneira de defender a palavra, tá certo? Amém. O nosso viver manifestar isso. Amém. Manifestar o poder da palavra de Deus. Amém. Então, o viver da nossa família é um viver que defende a palavra. Amém. E não somente defende, aqui fala de confirmação. Confirma a palavra. Em outras palavras, o que nós podemos dizer é o seguinte: você crê que a palavra de Deus é viva e verdadeira? Amém. Olhe para a nossa família. Tá certo? Nossa família é a prova de que a palavra é viva, verdadeira, poderosa. Amém. E é que é capaz de salvar. Amém. Não somente isso, mas também devemos contribuir para o progresso do Evangelho. Então, amados casais, preste atenção. Nós nos abrimos para o Senhor operar em nós. E pelo fato de nós estamos abertos e permitimos que seu poder opere em nós, e Ele possa fazer em nós infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos, existe algo que nos une à palavra. Nós nos tornamos cooperadores com a palavra, nós defendemos a palavra, confirmamos a palavra e contribuímos para o progresso da palavra de Deus em nossas vidas. Isso é algo que deve realmente tomar conta do nosso ser e tomar os nossos corações. Nós estamos vivendo os tempos finais. E nesses tempos finais, nós precisamos aprender a usar e a tomar o poder dessa palavra. Amém. Nós sabemos que vivemos num mundo hoje em total decadência e que as portas do Hades, as portas do inferno estão escancaradas. E, claro, nós sofremos os ataques do inimigo. E se nós olharmos para Apocalipse capítulo 12, Apocalipse capítulo 12, nós vamos ver que a partir do versículo 10, diz o seguinte: então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Versículo 11: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Aqui eu gosto muito desse versículo 11, porque esse versículo 11 revela a nós as três poderosas armas que nós temos para os tempos finais.
Nós todos vivemos debaixo do ataque e da acusação do inimigo. É dia e noite. De acordo com a palavra de Deus, aqui diz que essa acusação é de dia e de noite. Mas a Bíblia registra aqui esse viver dos vencedores. Aqui fala de uma família vencedora. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Olha só, o sangue do Cordeiro é para nós realmente uma arma, um instrumento muito importante quando nós pecamos, quando nós erramos. Nós temos o sangue que nos lava e nos perdoa e também tira toda a acusação de Satanás. Então temos que aprender a usar sangue, e o uso do sangue sempre está acompanhado de arrependimento e confissão dos pecados, tá? Se lembra no primeiro dia, lá na sexta-feira, nós falamos sobre os pecados da família, não é? Então, nós temos que ter o arrependimento, a confissão dos pecados e a aplicação do sangue. Agora, a segunda arma que aqui temos é a palavra do testemunho. Essa palavra aí é uma questão de nossa cooperação, então, com o Evangelho. Tá? Isso está ligado com essa porção de Filipenses. A cooperação, defesa, confirmação e progresso do Evangelho. E por causa da palavra do testemunho que deram. Olha só, é uma palavra de testemunho. É uma palavra que vence. Nós podemos ver que essa arma, que é a palavra, foi a arma que o Senhor Jesus usou contra Satanás quando estava ali no deserto, quando ele foi tentado. Então, se o Senhor usou essa arma, nós temos que aprender a usar também essa arma no nosso dia a dia. Amém. Certo? Nós não devemos ser aqueles que só sabem aplicar o sangue, porque cometemos um erro. Nós precisamos aprender a vencer Satanás, a vencer a tentação. O Senhor Jesus foi tentado no deserto. E as tentações possuem diferentes naturezas. Tá certo? Se nós olharmos para as tentações do Senhor Jesus, o primeiro estava ligado à questão da fome. Era a questão da sobrevivência. Nesses momentos de crise, a questão da sobrevivência ganha realmente um destaque, não é? Nós estamos todos preocupados, como nós vamos sobreviver, eu preciso disso, preciso alimentar minha família, preciso ter comida, não é isso? Preciso ter os recursos para poder pagar pelo menos os gastos essenciais, e não pense que isso aqui não é algo que influencia as nossas vidas. Essa é uma porta para o inimigo entrar e começar a atuar. Ele começou a atuar nesse ponto no Senhor Jesus. O Senhor estava com fome. Daí o diabo disse assim: agora chegou a chance. Está com fome, né? Então, se você é filho de Deus, né? Transforma essas pedras em pães. Está vendo? Ele se aproveitou. Se ele aproveitou desse momento, quando o Senhor Jesus estava com fome, ele não vai aproveitar o momento que você está com fome? Vai ou não vai? Vai. Então, ele virá. Ele virá. E aí ele aproveita, daí lança em nós, né, medo, ansiedade. Daí diz assim, faz qualquer coisa aí para você ficar vivo. Vocês entendem o que eu quero dizer? Daí teve as coisas ligadas ainda ao mundo, a glória, riquezas, e teve as coisas ligadas à parte da religião,
de ser alguma coisa, até nas coisas espirituais, tudo. Então o inimigo sempre vai procurar brechas para nos atacar. Nós temos 3 armas: o sangue, nós temos a palavra e a terceira arma, que é negar a vida da alma, né? Tomar a cruz e seguir o Senhor. Então essas são 3 armas que nós temos que aplicar sempre dentro da nossa casa. Sempre. Época de crise, época de muita briga dentro de casa. Isso nós sabemos. Por quê? Porque sempre tem pedido de ajuda, né? Pedido de socorro de casais, né? Dizem, não, a gente estava até bem tudo, mas depois ele perdeu o trabalho, daí começou a faltar dinheiro, aí começaram as brigas. Tá vendo? O inimigo se aproveita e entra e faz. Mas nós sabemos de uma coisa: primeiro, nós somos do Senhor. Nossa família é do Senhor. Nossa família é para o plano eterno de Deus. Não é? E o Senhor é aquele que nos guia continuamente. E Ele é aquele que cuida de nós. E em toda situação, a sua palavra nos sustenta. Não é isso? Você vê, quando o Senhor Jesus estava com fome, Satanás veio tentá-lo. Daí o Senhor disse para Satanás: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Está vendo? Olha, diz assim: eu preciso da palavra que procede da boca de Deus. Então, essa aqui é uma necessidade que nós temos. Bom, vamos voltar ali para Filipenses. Então, a nossa família e o Evangelho estão intimamente ligados. É porque por meio da palavra que Deus vai operar em nossa família, no meio de todas as situações. Tá bom? Outro ponto, versículo 19: estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Aqui nós vemos a importância da oração. Não somente uma oração por nós, mas uma oração por todos os irmãos, pelas necessidades dos irmãos. Nesses últimos tempos nós vimos muitas coisas acontecendo, seja de enfermidade, seja de problemas financeiros, ou seja problemas de outra natureza. E isso aqui, eu tenho viajado por muitos lugares, né, tendo comunhão com várias igrejas. Nós vemos que em todos os lugares nós podemos perceber que problemas têm aumentado, não é? Tem ou não tem? Tem. Mas preste atenção uma coisa: os problemas aumentaram, mas as orações aumentaram também. Olha, mais do que nunca temos experimentado o poder da intercessão. Tá certo? A intercessão, a questão do cuidado mútuo que existe na casa de Deus. E esse cuidado mútuo deve também haver, não deve haver dentro da família e entre as famílias. Paulo disse: é pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo me redundará em libertação. Preste atenção às 2 coisas que Paulo menciona. Primeiro, as orações de vocês. Segundo, a provisão do Espírito de Jesus Cristo. Essas 2 coisas combinadas vai trazer para mim libertação. O que nós precisamos? Oração dos irmãos. Amém. Que a minha família necessita? Oração dos irmãos. E a provisão do Espírito de Jesus Cristo. Nós não podemos pensar somente em um lado. Não, o Espírito vai suprir. Claro que vai.
Mas Paulo está falando que o Espírito vai suprir, mais a oração dos irmãos. Então, nesses tempos finais, olha, nós vimos então que o Senhor vai completar a obra que Ele começou, e que o caminho que nós temos é a firme ligação entre a nossa família e o Evangelho, certo? Cooperação, defesa, confirmação, progresso do Evangelho. Permitir que a palavra de Deus gere o resultado que Deus designou quando Ele falou. E agora a oração e a provisão do Espírito de Jesus Cristo. Isso vai trazer libertação para nós. Amados irmãos, qual é o sentimento que hoje nós temos, né? Vendo todas as coisas acontecendo, tantos irmãos em dificuldade. Deus quer que a gente experimente a realidade do corpo de Cristo. Amém. Mostrar para nós que sozinhos nós não temos como avançar, mas que o Senhor preparou para nós a vida da igreja. Amém. Por isso que a vida da igreja deve se intensificar. E essa intensificação implica em libertação. E aí o versículo 20 também é de grande importância, no capítulo 1, versículo 20. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Amém. Em nada serei envergonhado. Isso quer dizer o quê? Se eu confiei na palavra, se eu confiei no Espírito, e eu confiei na oração, eu posso ter certeza, eu não serei envergonhado. Amém. Não serei envergonhado. Amém? Amém. Tá? E ele diz assim: antes com toda ousadia, como sempre também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Cristo ser engrandecido. Isso quer dizer, em outras palavras, vai resultar em uma expressão de glória que vai voltar para o Senhor. Cristo será engrandecido. Amém? Amém? Bom, isso aqui é algo de importância. Agora, outro ponto que eu creio também ser muito importante para aplicarmos para a família vencedora é o versículo 27. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. Olha só, isso é algo de grande importância, né? Viver de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Amém. Esse versículo 27, aplicado para a nossa casa, aplicado para a nossa família, é de grande importância. Tá? Viver de modo digno do Evangelho é aquele viver que coopera com o Evangelho, defende o Evangelho, confirma o Evangelho e leva progresso do Evangelho, não é? E está firmes, um só espírito, uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho. Então preste atenção como é importante a nossa unidade, não somente no espírito, mas também em alma, dentro da nossa casa. E é claro que para que isso aconteça, né, nós precisamos ter essa visão. E o versículo 28 diz algo importante: que em nada estáis intimidados pelos adversários. Não deixe o adversário, o diabo,
colocar medo em você. Não fiquemos intimidados pelo diabo. Tá bem? Amém. Isso é algo, irmãos e irmãs, que nós precisamos dar atenção. Tá? Versículo 29. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele. Padecer por Cristo. E aqui diz, nos foi dada esta graça. Graça de crer nele. Isso aí está tudo bem. Mas aqui fala de ter a graça de padecer por Cristo. Isso significa que por causa do nome do Senhor, por causa do testemunho, nós vamos passar por situações, nós vamos passar por sofrimento, mas sempre resultará em glória para Deus. Amém? Amém? Amém. Então a visão e o sentimento que devemos ter é o seguinte: Senhor, se eu tenho que passar por essa prova, eu peço uma coisa. Primeiro, sua presença, sua graça, e que resulte em glória para você. Tá certo? Se vai ter esse resultado, tudo bem, eu passo. Não é? E realmente sentir que é uma graça. Que é uma graça. Porque é para o plano eterno de Deus. Louvado seja o Senhor. Agora, dentro da questão da comunhão dentro da nossa casa, nós precisamos dar uma olhada em Filipenses capítulo 2, versículos 1 e 2. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Esse sentimento, isso que está escrito aqui, deve permear a nossa casa, deve permear a nossa família, deve permear o nosso relacionamento. Versículos 1 e 2 se casam, tá? Versículos 1 e 2 se casam. Em versículo 1 nós temos 4 pontos, e no versículo 2 também temos 4 pontos. E esses pontos estão relacionados, estão ligados. Então vamos ver os 4 pontos do versículo 1. Primeiro ponto do versículo 1: exortação em Cristo. Primeiro ponto do versículo 2, porque esses pontos estão ligados, tá bem? Primeiro ponto do versículo 2: pensar a mesma coisa. A exortação em Cristo vai nos levar a pensar a mesma coisa. Os irmãos compreenderam? Então, a exortação em Cristo sempre vai nos levar a pensar a mesma coisa. Segundo ponto do versículo 1: consolação de amor. No segundo ponto do versículo 2: tenhais o mesmo amor. Olha, a consolação de amor faz com que nós tenhamos o mesmo amor. Terceiro ponto do versículo 1: se há alguma comunhão do Espírito. Essa comunhão do Espírito é para gerar o quê?
terceiro ponto do versículo 2: sejais unidos de alma. Preste atenção, a comunhão no Espírito nos leva a ser unidos de alma. Quarto ponto do versículo 1: se há entranhados afetos e misericórdias. Então é todo aquele sentimento interior. No quarto ponto do versículo 2: tendo o mesmo sentimento. Está vendo? Então esses versículos 1 e 2 estão intimamente relacionados. A exortação em Cristo, a consolação de amor, a comunhão do Espírito e esses entranhados afetos e misericórdias vão gerar em nós o quê? Fazer que pensemos a mesma coisa, que tenhamos o mesmo amor, sejamos unidos de alma e termos o mesmo sentimento. Olha, esse resultado, quando é produzido dentro da nossa casa, dentro da nossa família, nós vivemos essa realidade do versículo 27. Em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos. Lutando juntos. Preste atenção, nós não lutamos um contra o outro. A tática do inimigo é fazer lutar um contra o outro. Agora, maneira de Deus é operar em nós por meio do Espírito, da palavra, não é assim? Operar em nós. Resultado: nós lutamos juntos contra o inimigo. Mas nós não lutamos um contra o outro. Não caiam na armadilha do inimigo de fazer lutar um contra o outro. O caminho de Deus é que nós lutamos juntos contra o inimigo de Deus. Isso está ligado da Efésios. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Diga para o seu cônjuge: nós não estamos aqui para lutar um contra o outro. Nós estamos aqui para lutarmos juntos. Em um só Espírito e uma só alma. Amém? Isso aqui é fundamental nesses tempos finais. Somos uma família vencedora. Uma família vencedora é uma família que luta. Amém. Se vence é porque luta. Mas não é um contra o outro, é contra o inimigo. E aí temos o sangue, a palavra e a questão de negar a vida da alma, que são pontos extremamente práticos e que estão disponíveis para nós. E versículo 11, de Apocalipse 12, diz assim: eles, pois, o venceram. Tem um registro lá: venceram, ganharam. Amém. Ganharam, amém! Daí, sabe qual que é a nossa percepção? Isso eu sempre tenho falado para os irmãos. A gente tem que se encontrar na Bíblia, né? Significa, você lê a porção da Bíblia e dizer: olha, eu estou aqui, ó, e você está falando de mim aqui. Então, você tem que pegar esse versículo 11, Apocalipse 12, 11, que diz assim: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra e testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Você agora vai pegar esse versículo e falar para o seu cônjuge: olha, está falando da gente.
Esse versículo está falando da sua família ou não está? Amém? Amém, Eu gosto de ler a Bíblia assim. Sabe? Eu gosto de ler a Bíblia assim. Eu leio, pego os versículos. Esse aqui está falando de mim, ó. Esse aí está falando da minha família. Amém. Aí é que tem graça, né? Daí se não você lê a Bíblia, onde é que está na Bíblia? Eu não sei onde é que eu estou. Não, tem que saber. Quando eu digo Deus amou o mundo de tal maneira, está falando de mim, viu? Então a gente tem que se ver ali, está aqui, ó, que bom. Amém. Eles, pois, o venceram. Nós somos uma família vencedora. Porque nós temos essas armas. E essas são as armas que o inimigo teme. Amém? Bom. Aí, capítulo 2, versículo 12. De Filipenses, tá? 2:12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Aqui fala de desenvolvermos a nossa salvação com temor e tremor. Aí o versículo 13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Olha só, quando nós permitimos que Deus opere em nós, Ele coloca em nós esse querer. Amém. Por exemplo, ontem eu falei sobre a questão de oração, né? Não é só orar quando eu acho que agora eu estou sentindo que eu devo orar. Não, orar é sempre. A palavra diz orai sem cessar. Amém. Não é? Orar é sempre. Então, estou com vontade de orar, eu oro. Não estou com vontade de orar, eu oro. Por quê? Porque aprendo a negar a mim mesmo. Eu entro na oração. Eu dou chance de Deus operar em mim. Daí vem a vontade de orar. Tá certo? Ele coloca em mim o querer e o realizar, segundo a sua boa vontade. Então a gente tem que saber, é da vontade de Deus? É. Então pode ir, que Ele vai colocar o querer e o realizar. Amém. Nesses tempos finais, Deus precisa muito de intercessores. A necessidade de muita oração. Então, as várias situações nos levam realmente a orar. Isso é muito importante. E aí, quando temos essa visão, versículo 14 diz: fazei tudo sem murmurações nem contendas. Daí as murmurações cessam e as contendas cessam. Sabe, dentro de casa, quando nós não temos essa realidade, começa a haver muita murmuração e começa a haver muita contenda. Mas aqui diz: fazei tudo sem murmurações nem contendas. Versículo 15: para que vos torneis irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Amém. Aí nós temos que ler esse versículo e temos que dizer: esse versículo fala da minha família. Irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Minha família tem que brilhar. Amém? Amém? Isso é algo, irmãos, que precisa realmente nos ganhar.
Precisamos ter essa visão. E no versículo 16, a primeira frase, preste atenção: preservando a palavra da vida. Olha a importância da palavra de Deus. Como eu posso cooperar com o Evangelho se eu não leio a Bíblia? Como eu posso defender e confirmar o Evangelho se eu não conheço a palavra de Deus? Como eu posso contribuir para o progresso do Evangelho se eu não busco a palavra todos os dias? Está vendo? Então, olha, a questão da oração é a questão da palavra. E aqui diz como nós podemos brilhar no meio dessa geração pervertida e corrupta. É preservando a palavra da vida. Preservar a palavra da vida. Guardar essa palavra. Amados irmãos, só com a palavra nós vamos ter forças para avançar. Amém. Só com a palavra nós vamos poder vencer o inimigo. Não é? Na hora que vem, o inimigo começa a pôr minhoca na nossa cabeça e a gente começa a pensar de uma maneira diferente do que nós estamos pedindo, devemos nos voltar à palavra. Tá certo? Devemos nos voltar à palavra, permitindo que essa palavra da vida opere em nosso interior. Eu vou concluir agora. E Filipenses capítulo 3, versículos 7 em diante. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Por causa de Cristo. Aqui está a causa. Amém. Tá certo? Para mim era lucro, mas considerei perda por causa de Cristo. Agora, considerei perda. Eu saí perdendo? Não. Considero como perda, mas eu não saí perdendo. Versículo 8 diz: sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para conseguir Cristo, para ganhar a Cristo. Olha só. Ele aqui fala da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas. Você perdeu? Perdi tudo. O que era que você perdeu? Perdi isso. E daí todo mundo, que pena, você perdeu tudo isso. Não, eu não acho que é que pena não. O que eu perdi é tudo refúgio, é tudo esterco. Quem cria cachorro aqui? Tá. Tem cocô do cachorro, não tem? Quando você pega o cocô do cachorro e joga fora, você diz, que pena. Eu vou chorar. Não, eu vou chorar. Por que está chorando? Joguei fora o cocô do cachorro. Você disse que está meio louco, né? O que você perdeu? Eu perdi esterco. É o que Paulo fala, né? O refúgio é esterco, né? Tem algumas traduções que dizem esterco. Eu perdi esterco. É que quando eu vi Cristo, aí vi que o resto era tudo esterco. Não é uma troca boa? Amém! Hein? Joguei fora esterco, ganhei Cristo. Amém! Nossa experiência
deve ser: minha família tem que ganhar Cristo. Talvez passemos por dificuldades, mas se no meio da dificuldade a minha família ganhou Cristo, valeu a pena. Valeu a pena, porque eu ganhei algo que é eterno. Eu gosto sempre de dizer o seguinte, né? Aquele ditado: desse mundo nada se leva. É só meia verdade. As coisas físicas nós não levamos, mas tudo que for espiritual nós vamos levar. O Cristo que eu ganhei, eu vou levar. Não vou? A palavra que eu ganhei, eu vou levar. Agora, ganhei uma casa, a casa eu não vou levar. Ganhei um carro, o carro eu não vou levar. A questão é: a gente gasta tempo naquilo que vai levar ou naquilo que não vai levar? Tá certo? Isso aqui é o grande problema. E o difícil, o duro é o seguinte: nossos filhos, nós estamos dando para os nossos filhos o que ele pode levar ou o que ele não pode levar. Nós gastamos a nossa vida naquilo que podemos levar ou naquilo que nós não podemos levar. Tá vendo? Por isso a importância de nós termos a revelação de Cristo. E aí isso nos liga com Colossenses: mistério de Deus, Cristo. Nós precisamos conhecer Cristo. A minha família precisa conhecer Cristo. Amém? Bom, ainda ali em Filipenses 3, versículo 8, diz assim: então, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. E o versículo 9, a primeira frase: e ser achado nele. Ser achado nele. Eu quero ser achado nele. Eu quero que a minha família seja achada nele. Essa é a característica da família vencedora. Amém. Não dá tempo de nós tocarmos Colossenses, e Filipenses ainda tem muitos outros pontos, mas isso aqui nós vamos deixar para ocasiões futuras, né? Mas louvado seja o Senhor. O que eu quero dizer, amados casais: Deus escolheu a nossa família. Essa aqui é a primeira visão que precisamos ter. Deus escolheu a minha família para ser uma família vencedora. Tá? Isso nós nunca podemos duvidar. Deus escolheu a minha família para ser uma família vencedora. Agora eu vou cooperar com Deus para que isso aconteça. Que o Senhor nos abençoe, nos leve a avançar, né? Jesus é o Senhor. Amém.